Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Conecta. E hoje, para conversar aqui com a gente, eu trago a educadora Andréia Deis. Ela hoje vai conversar um pouquinho com a gente sobre o ensino domiciliar, o homeschooling. Vai falar um pouquinho também sobre essa tendência, né, do ensino híbrido que veio aí com a pandemia para ficar. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui na Rede Alesp, Andréia. Bom dia, Tainá, é um prazer estar com vocês, com todos que estão nos acompanhando. Uma felicidade de trazer um assunto tão importante, quem sabe aí a gente consiga causar alguns espantos e fazer as pessoas refletirem, assim como nós também precisamos refletir, né, Tainá? É isso mesmo. Andréia, vamos começar, acho que hoje, falando um pouquinho sobre o homeschooling. Por que eu escolho falar primeiro sobre ele? O ensino híbrido a gente sabe que já era uma tendência, né? Agora com a pandemia é uma tendência que veio para ficar. Acho que é um assunto que a gente bate bastante na tecla. Agora, o homeschooling é algo que a gente está tentando entender ainda, né? A principal ideia, entender também os pontos positivos, negativos, e você como educadora. Primeiro como educadora, eu sei que você também é mãe, depois quero que você fale também como mãe, na prática, os pontos positivos e negativos dessa outra tendência aí que está vindo para ficar. Eu gostaria de começar falando sobre o homeschooling. Às vezes a gente acha que é algo inovador, né, tá? A gente fala, poxa, surgiu agora. E, na verdade, se fala de homeschooling já há 3 décadas que existem projetos de lei tentando certificar. Interessante também dizer que ele hoje já existe em mais de 60 países regulamentados. E que na última década, nesses países tem aumentado muito a adesão ao homeschooling. Então, apesar dele ter se evidenciado agora, de algumas situações que nós tivemos, né, de, por exemplo, pessoas que praticaram, né, optaram pelo homeschooling, fizeram vestibular e não puderam ingressar porque não estavam certificadas por órgãos certificadores que pudessem fazer com que essas pessoas estudassem. Então, esse diálogo já existe há bastante tempo. E o projeto de lei também existe há bastante tempo. Ele vem com a ideia de várias, eu diria assim, que de vários lados. Então, por exemplo, grupos, né, pessoas mais que acabam se justificando pela religião e preferem criar os seus filhos em casa, pela cultura vinda da família, outros por conta da facilidade e mobilidade do trabalho que aquela família tem. Então, são vários os aspectos e cada um tenta justificar da sua forma que opta e prefere pelo homeschooling, que é o estudo em casa. Eu gostaria também de poder, não sei se vou conseguir abranger tudo, mas o que é falso, o que é verdadeiro. Né? Ele não é um projeto de lei que ele não vem assim de uma forma, por exemplo, desorganizada, desestruturada. Até como eu disse, porque já existe um modelo em mais de 60 países praticado, né? Então já existe o espelho do que pode e do que não pode, como se faz certo. Então, por exemplo, existem alguns critérios para esse homeschooling. Por exemplo, pelo menos o pai ou a mãe deveria ter no mínimo, porque ele vem dado, né, pelo menos para crianças de 6 até 17 anos. Então, espera-se que nesse projeto de lei está escrito que pelo menos o pai ou a mãe tenha a universidade. Existe que essa família ela deveria estar vinculada a uma escola pública ou privada, que seria, digamos, a ação regulamentadora, por exemplo, das emendas, dos conteúdos, como se fosse um guia para aquela família conseguir se conduzir e ter um eixo, né, onde ela pudesse realmente ter uma diretriz, por exemplo, de conteúdo programático para que esse aluno tivesse. Hoje, também é interessante dizer que já existe isso praticado por mais de 11 mil pessoas, pegando mais aí de 11 mil famílias, desculpa, abrangendo mais de 22 mil pessoas que aderiram ao homeschooling. E hoje eles fazem provas muito equivalente ao Enseja, que era o nosso antigo para quem fazia supletivo. Então, que ele é um teste que certifica que você aprendeu aquele conteúdo, e se você aprendeu aquele conteúdo, você pega aquele certificado que ele teria uma validade, e aí você pode ingressar numa universidade. Então, acho que vem muito sendo dito, e a gente precisa pensar nas necessidades
para as gerações futuras. Porque hoje a gente fala em transformação digital, sociedade 5.0, diminuição da mobilidade, aumento da qualidade de vida, ensino híbrido, né? Eu diria que o homeschooling ele vem como mais uma opção familiar. Se a gente pensar nas grandezas que sustentam uma organização como uma família, então a gente pode pensar, por exemplo, na sociedade como uma grandeza, na organização, por exemplo, que regulamenta tudo isso, nosso, né, por exemplo, o Brasil, e na força do indivíduo, né, que são os seus desejos. O quanto mais autonomia você gera para o indivíduo, mais ele consegue prover para a sociedade e para a organização país. Então, na minha opinião, desde que ele seja estruturado, regulamentado, que ele siga que ele garanta este mínimo, né, que esse ensino ele esteja regulamentado, por exemplo, esteja o agente educador ali, transformador, porque como você falou, Tainá, tem vantagens e desvantagens. E parte das desvantagens que não só educadores, mas sociólogos, antropólogos trazem, mas a gente acaba diminuindo os vínculos sociais dessas pessoas, né? Essas pessoas precisam se relacionar para se desenvolver, para aprender. Sim, elas vão se relacionar dos 6 aos 17 anos. E ali, como uma opção, ela vai ter formado a base dela, e quando ela for inserida nesse relacionamento, ela vai se posicionar diante do que ela aprendeu e da vivência que ela teve. Então, eu vejo como uma escolha atribuída ao indivíduo, aonde esse indivíduo ele teria autonomia, responsabilidades para ele conseguir gerenciar, e quanto mais ele for um ser autônomo, mais a gente consegue contribuir para essas duas instituições sociais e governamentais. Então, eu acho que é por aí, Tainá. Não sei se eu consegui responder sua pergunta. Claro. E, Andréia, agora sim, você disse que já é algo que acontece muito em outros países. Agora, aqui no Brasil, na nossa realidade e culturalmente falando, você acha que realmente é algo que cabe aos pais brasileiros, às famílias brasileiras adotar esse tipo de ensino? Se a gente pensar no Brasil, né, e pensar que o Brasil é um país que a gente precisa talvez acreditar um pouco mais, eu pelo menos acredito, né, sou brasileira e muito diferente do que muitos dizem, estou me preparando, seja no doutorado, no que for, para pegar, né, e aí eles falam, vai para a GRU, sai, ou seja, se faz aqui, aí vai oferecer o que você sente melhor fora. Eu gosto do meu país, eu gostaria de ficar aqui. Eu acho que hoje, pela imensa desigualdade que existe, é muito difícil a partir do momento que muitas famílias não têm o básico, não tem internet, não tem computador, a gente tem um índice de analfabetismo extremamente grande, analfabetismo funcional também, ainda nós temos um índice pequeno perto do que poderia ter de pessoas que conseguem concluir uma universidade, mas existe uma pequena parcela que está querendo começar com isso e dizer, eu tenho recursos para isso. Então, Tainá, eu jamais gostaria de olhar e falar assim, nós estamos prontos, porque não estamos, se a gente pensar a nível do todo. Mas existe uma fatia que se considera nessa, né, de ter, por exemplo, um pai que conseguiu concluir a sua universidade, até muitas vezes é mestre, é doutor, hoje precisa viajar, ou seja, mais, até por conta do trabalho, ou culturalmente ele acredita que ali ele no ofício de ensinar, então do educador, desde que orientado por essa instituição a qual ele vai estar vinculado, que ele se sente competente para fazer isso. É lógico que pensando em Brasil hoje, isso vai ser uma parte muito menor do que nesses países que já estão há mais de 3 décadas praticando isso. Mas eu diria que tudo tem um começo. E que se esse exemplo der certo, como eu disse, né, já existem também, por curiosidade, a regulamentação no Distrito Federal e, se eu não estou enganada, em Cascavel, o homeschooling já praticado hoje. Então, a gente percebe que ainda, como tudo no Brasil, uma desigualdade gigante, né, por uma parcela muito pequena, mas onde já tem o exercício do homeschooling. Porque ele demanda que você esteja preparado, que você tenha um mínimo de repertório, né? Para você tem que saber, né? Para você ensinar alguém, você tem que ter esse conhecimento. Você tem que ter essa sabedoria, a aplicabilidade desse conteúdo.
Você tem que ter a habilidade de empatia, você tem que ter a habilidade do educador. Nem todos nasceram para educar, né? A educação, ela requer muito mais do que conteúdo teórico. Ela requer paciência, tolerância, dedicação, amor, você olhar a dificuldade do outro como ele é e não como se fosse a sua. Aí nós iríamos para uma outra discussão que eu falo muito, qualquer um fala que é educador. Não é assim, né? Não é todo professor, por exemplo, que tem o sucesso no seu ofício, porque ele não tem o dom, ele não tem o talento. Então, isso eu acho importante a gente dizer também, que não é porque eu sei que eu sei transmitir, que eu sei facilitar esse conhecimento. Então, eu também preciso entender as minhas limitações, o que seriam essa objeção, porque uma vez que você está formando esse ser, a base, a gente está falando uma educação de 6 a 17 anos, eu estou fazendo a base estrutural para esse indivíduo, para esse sujeito, que depois ele vai acarretar isso para a vida como um todo, eu preciso fazer uma base sólida. Se não for, depois ele vai ter sérios problemas, e aí, ao invés de facilitar, eu posso atrasar toda a vida desse indivíduo. Então, tem um aspecto também dessa aprendizagem, né, de esse pai e essa mãe, eles podem ter, por exemplo, todos os quesitos que o projeto de lei diz. Então, eles podem ter a graduação, mestrado, doutorado, ser certificado, ter recursos, por exemplo, como computador, livros, todos os recursos necessários. Eles têm a empatia, a paciência, a tolerância, eles conseguem fazer uma sala invertida, conseguem fazer com que esse aluno aprenda com a experiência dele, ou eles vão doutrinar. Que o problema da doutrina do conteúdo é que ela não traz o desenvolvimento do que muitas vezes na escola a gente tem, que é a da sociabilização entre as pessoas. Porque aí você vai fechando isso numa redoma, como aquela redoma ela fosse única e verdadeira. A hora que essa criança, esse jovem, ele é exposto numa escola, ele tem que conviver com conflitos, ele vai dividir, ele vai repartir, ele vai conhecer outras condições sociais, e aí você desenvolve também a maturidade emocional desse indivíduo, a maturidade de sociabilização também desse indivíduo. Então, o projeto de lei, eu acho que ele está bastante focado nessa estrutura pedagógica para oferecer. E o que eu trago o questionamento é, além da estrutura pedagógica, existe, né, essa instituição às quais eles estarão vinculados, porque estarão prestando atenção se essas famílias têm esse suporte para acompanhar essa criança, esse jovem, porque também o que a gente estuda é que pode aumentar o índice, por exemplo, de violência à criança, né, de vários sentidos, né? O porquê? Porque ele vai ter contato só com aquilo, então ele vai falar, ele vai reclamar, ele vai entender como que ele vai saber o que está certo ou o que está errado, vindo as influências de um único local, né? Então é uma questão longa que vai além das práticas pedagógicas e que eu acho interessante a gente também estar preocupado. E quando você fala no Brasil, e eu falo, será que a nossa população, será que hoje nós sentimos seguros, autoconfiantes, com autoestima, preparados emocionalmente para direcionar, para fazer isso sozinho? Que a hora que você fala do homeschooling, você fala, eu, enquanto família, assumo isso de uma forma ali, por mais que eu esteja vinculado, mas quem vai fazer o operacional, esse convívio, né, mais de 70% dessa operação vai ser eu enquanto família. E aí tem um problema um pouco maior aí do que a gente vem também entendendo como a estruturação das famílias. Hoje, por exemplo, sem querer julgar, entrar em outras searas, né, mas a cada 10 casais que se casam, mais da metade se separam e chegam ao 5º ano. Então, o quanto que a gente vai ter também esse balizador de família que traga essa segurança para essas crianças e para esses indivíduos que podem sair e, por exemplo, ter um aconchego, um acolhimento no colega que está ao lado. Então, tem toda essa parte também que eu acho que, na minha opinião, está menos estruturada do que como seria a estrutura pedagógica para esse homeschooling. Agora, André, eu queria também entrar, né? Eu sei que o homeschooling é uma discussão que abrange muita coisa, como você mesmo disse, daria para a gente ficar aqui bastante tempo falando, principalmente das problemáticas. Acho que a maior delas você já colocou aí, essa questão das classes sociais, essa desigualdade. Aí também tem a questão da violência, porque a gente viu e está vendo o quanto aumentou a violência contra a criança.
E a gente sabe que a criança muitas vezes tem no professor aquele amigo para se abrir, né, para colocar aí algumas coisas para fora. A gente sabe que às vezes a escola faz esse papel de denúncia pela criança. Então são E vários os não só a aspectos. criança. Oi, desculpa, Tainá, Não, desculpa. pode falar. Eu ia trazer um exemplo real e recente. Eu dou aula em pós-graduação também, né? Quantos alunos me procuraram, falaram, professora, eu estou sendo assediada, me ajuda. Eu recebo cartas de pedido de socorro, porque não tem vergonha de contar para pai ou para mãe, não pode falar na empresa e falar, me sinto sozinho, mas pela minha sobrevivência, e eu fico até emocionada de falar, mas pela minha sobrevivência, eu não sei como agir, eu não posso dizer não, eu me sinto preso a isso. Então a gente precisa entender, eu até me arrepio inteiro, porque eu não recebi só uma, eu recebi dezenas dessas, de ter que abordar. Então, eu acho que isso é uma coisa muito maior, porque a hora que esse aluno ele tem, né, o professor para esse jovem ou para essa criança, ele se torna muitas vezes aquele apoiador mais do que um facilitador de conteúdo. Ele cria um elo de confiança, aonde muitas vezes, aonde ele não teria coragem de falar. Quantos jovens não chegaram para mim com conta de abuso na escola, no banheiro, Tainá? Coisas que eles não contaram para pai, para mãe. Sim, sabe, é um assunto que a gente precisa tratar. Eu entendo das facilidades que esse homeschooling está querendo trazer, mas eu entendo também da prática e da vivência que eu tenho tido nos últimos anos. Por mais que a escola fale, olha, o professor em alguns momentos ele não pode interferir nesse cenário, ele não deve, na minha opinião, tem uma missão do nosso ofício de professor. Então, se eu não posso ter uma interferência direta, que seja indireta, em conduzir para que ele consiga resolver, em fortalecê-lo para que ele consiga encontrar esse caminho de falar. Mas eu teria N exemplos para trazer para você, onde a interferência do professor, por exemplo, salvou um jovem de abuso, seja na escola, ou seja na família, ou seja no trabalho. Desculpa, Tainá. Imagina. Só que eu queria também abordar essa questão do ensino híbrido. Eu sei que é algo que a gente já vem falando bastante, acho que a gente já até conversou, né? Um pouquinho no programa que a gente fez no estúdio, a gente falou sobre a volta às aulas, a gente falou sobre o ensino híbrido, mas é algo que a gente está vendo muito real agora, né? Agora algumas escolas voltaram, aí volta com uma restrição, acaba fazendo aquele ensino híbrido em casa. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse cenário. A gente vê ele se aplicando, pelo menos eu tenho visto ele se aplicando nas escolas particulares, parece estar dando sucesso, tendo um sucesso, e eu queria que você falasse se realmente está sendo esse sucesso. Queria que você falasse também da questão do ensino nas escolas públicas. Será que também está conseguindo a preparar, né, ensinar as crianças e os jovens, está conseguindo trazer aí o que eles precisam? Pois é, você trouxe dois assuntos delicados, porque se eu falo do privado, e aí é o que eu estou acompanhando bem de perto, né? Porque eu acompanho o público mais indiretamente e diretamente o privado. Se eu falo do privado, eu vou dizer que existe uma adesão de satisfação de mais de 40% dos alunos. Porque diferente do homeschooling, na verdade, o aluno ele tem o contato direto e síncrono com o professor, de várias formas, muito pelo contrário, ele se torna muito próximo, porque a gente está com o aluno pelo WhatsApp, a gente está por e-mail, a gente está nas aulas online, você tira dúvida, você dá aula normal. Na verdade, eu acho que muito mais aproximou e ainda você facilitou do que ele chama, por exemplo, do risco que ele tinha com a mobilidade, com o trânsito, ele se sente mais seguro, muitas vezes ele faz no ambiente. Ontem eu fui concluir uma turma, Tainá, era 15 para as 11 da noite, praticamente, eles não saem, né? Eu acho que nós começamos, como a gente já falou em outros momentos com você, de uma forma meio precária, muitos sem ter aquela condição e as ferramentas, e a gente foi aprendendo a como manter esse aluno com a gente, né? Então, eu acho que isso foi um facilitador muito grande. Isso tudo eu estou falando do ensino privado, onde eles têm internet, computador, cada um tem o seu próprio computador, tem todas as condições e recursos, tem um ambiente tranquilo para ele ter aula. Agora, quando você fala do ensino público, eu falo de muitas vezes esses alunos
não teriam computador e estarem acompanhando por um celular, não ter uma internet, não ter muitas vezes alimento na mesa e estarem, né, que é o que eu venho acompanhado e visto, então não teriam as condições básicas para o aprendizado, onde a escola tem um papel muito maior do que só instrumentalizar com o conteúdo só, né, e ter esse papel de socialização, mas também traz a responsabilidade da sobrevivência básica de muitos, e muitas vezes do básico, eu falo de um espaço um pouco maior para ele poder conviver, um espaço físico, de uma refeição que ele possa fazer. Então, se eu penso no híbrido, aí falando do Brasil e de que a gente tem hoje de recursos que a gente fala, tem muitas escolas hoje que está com ausência de água, que está com, né, que tem assim condições precárias e estruturais. Quer dizer, as famílias já têm e a escola tenta fazer o básico com pouco. Então, a nível de escolas públicas, Tainá, eu acho que hoje nós não temos condições de garantir esse ensino, e eu diria, nem o médio, né? Médio, assim, o básico para que eles realmente consigam depois acompanhar, e eu receio que isso aumente a evasão e a desigualdade social entre, principalmente, os que podem estar na rede privada e na rede pública. Isso eu sinto muito, eu fico muito entristecida quando eu falo sobre isso. Eu faço parte de alguns projetos sociais e quando a gente vai ver isso, né, é triste, né? Recentemente eu acabei levando os meus filhos para observar uma certa realidade, eles choraram muito, né? E eles falaram, poxa, crianças às vezes de 10, 11 anos trabalhando o dia inteiro, levando coisas e não podendo estudar, não tem, né, a condição mínima que eu falei. Então, no Brasil, pela gigante ainda lacuna que existe, eu acho que acaba sendo você fala que ensina e eu finjo que aprendo. Só que a consequência disso, a gente vai ver nessas gerações quando forem para o mercado de trabalho. Na desigualdade, aumento de índice de criminalidade, aumento de depressão, de doenças mentais, porque um fez que ensinou, fingiu ali, como, né, você disse no início, o outro acatou e fingiu também que aprendeu, só que a consequência, né, isso chega lá na frente, né, chega lá numa forma de desigualdade maior, a hora que você precisar e buscar o seu emprego para ter um mínimo de dignidade de vida. Esse é outro debate, né, gigantesco. A gente está falando do ensino híbrido e quando a gente entra nessa parte, né, da escola pública, a gente sabe que a gente vê muitos problemas acontecendo agora, mas porque a gente já tinha problemas antes, mesmo no presencial. Você colocou aí muito bem a questão de muitos alunos às vezes precisarem trabalhar, a questão da fome, muitos alunos às vezes não tinham só a refeição da escola, não chega preparado para isso. Às vezes a própria questão da violência dentro de casa, aí a criança também, o adolescente já chega abalado, aí muitas vezes o professor também não consegue, não tem a condição também de ensinar, porque a gente vê muitas questões, né? Às vezes salas aí superlotadas, o professor tem que estar ali com o seu papel de ensinar, mas muitas vezes também se fragiliza, né, com a situação com que ele se depara. Então é uma discussão aí muito grande também. E aí não é só na questão do ensino híbrido, né? Se a gente entrar nessa questão do ensino público também, das grandes dificuldades, né, que os professores encontram dentro de sala de aula, a gente fica aqui muito tempo falando disso, né, Andréia? E se a gente pensar, né, Tainá, a educação, na minha opinião, é uma das únicas formas de você transformar um país como o nosso. Porque a hora que você fala de colocar as pessoas em subfuncionamento, é de você não gerar autonomia, autoconfiança, autoestima para essas pessoas. Eu vejo muito, às vezes, até universidades, por exemplo, que estão escalonadas no nível inferior. E como eu tenho um trabalho lá no meu privado, eu procuro também dar um tempo ali para fazer algum trabalho social. Eu recebo alguns alunos, que é o que a gente chama de os analfabetos funcionais, com certificados de universidade que não tem um mínimo, por exemplo, de gramática ou ortografia básica. Você pede para escrever um e-mail para passar no processo seletivo. Isso assim me deixa assim, tanto que eu tenho alguns projetos de falar, poxa, não vamos só colocar esses alunos dentro das faculdades, por mais que você fale, olha, eu garanto um valor menor, a gente precisa entender que não é simplesmente passando esse aluno,
que ele vai ter uma vida depois para viver e que ele vai ter que bancar com esse certificado. E que o mercado de trabalho hoje está extremamente competitivo com a transformação digital e a sociedade 5.0. Ele demanda de outras skills, outras competências, e o mercado vai dizer não para ele. Ele vai ter uma frustração gigante com isso. E aí eu tenho um país que começa a entrar em descrédito com ele mesmo, né? Com o indivíduo, e esse indivíduo ele deixa de produzir, ele deixa de se sentir útil, né? Ele deixa de se sentir significância por si só. Então a gente tem um problema muito maior com isso, porque a gente tem um percentual grande que sai com um diploma, achando que tem uma profissão, Tainá, e eles não conseguem se inserir no mercado de trabalho, né? Então, por exemplo, essas universidades que optam por esses projetos, por exemplo, na minha opinião, eu venho lutando muito por isso e estou com muita dificuldade de ser ouvida, de falar, olha, poxa, eu consigo uns professores do privado para fazer um trabalho social, mas eu vou fazer uma equiparação básica de português, de matemática, de história básica, e por mais que ele vá cursando a grade da universidade, né, normal da graduação dele, vamos diminuir essa desigualdade. Não é só corrigir uma prova e falar, olha, você é um professor, por exemplo, de economia, não olhe para o português. Você tem que olhar que o mercado vai cobrar esse português dele. Não adianta você falar para ele, olha, você não é um professor de matemática, então você está ensinando, sei lá, uma estatística para ele entender um gráfico, então você não precisa ensinar ele. Você precisa entender que ele não sabe conta, sim, porque o mercado vai cobrar isso dele. Então, muitas vezes a gente vai apresentar esses projetos, a universidade, algumas dizem assim, mas esse não é meu papel é daqui para frente. Não, se você está assumindo daqui para frente, você tem que entender o que chegou para você e diminuir a lacuna que existe de uma certa forma. Coloca plantões, seja, sabe, mesmo que você fale, olha, vai me custar, levanta a mão, vai para outros. Eu tenho certeza que vários professores vão comprar a causa e vão falar, olha, eu vou me dedicar num sábado para isso, numa tarde, e aí quem for lá eu vou... porque só assim a gente vai diminuir esse espaço gigante que tem, né, de desigualdade no nosso país. Não é só dar o certificado, é realmente preparar eles para o mundo que eles vão enfrentar. É verdade. Eu sou aluna de escola pública, Tainá, né? Eu sou aluna de escola pública, né? Até o 3º ano do ensino médio. Uma frustração gigante depois por entender que aquela escola pública que eu fiz não me oportunou, por exemplo, fazer uma universidade pública. Eu não conseguia passar no processo. Uma frustração gigante para mim na época. Porque diziam que se eu fosse uma boa aluna, mas eu fui uma aluna desde o 5º ano, que, né, a 5ª série, eu fiz à noite, porque eu já trabalhava. Então, eu praticamente terminei a 4ª série e na 5ª eu estava. Então, eu senti isso tudo para caminhar, para conseguir entrar depois em outras universidades, conseguir fazer um doutorado. Então, não é só isso. É como depois, e será que todo mundo tem depois essa... Porque isso vem muito de tudo que você construiu internamente também, né? Das suas motivações internas, do que você acredita que você é capaz de fazer. Então, será que todas essas pessoas, né, todos que tiveram as mesmas situações que nós, chegaram ou conseguiram caminhar? Uma minoria. Por quê? Porque foram expurgados pela própria sociedade. É verdade. Andréia, a gente chegou aí aos minutos finais do nosso programa, mas eu queria agradecer mais uma vez aí a sua colaboração, né, a sua participação aqui na Rede Alesp. Já estendo o convite aí para você voltar com outros temas, né, relacionados à educação. E muito obrigada mais uma vez. Olha, foi um prazer imenso. Sempre que você quiser falar de educação, você vai estar falando da minha missão e do meu propósito. E eu gostaria muito que a gente conseguisse levar e ajudar. Também me coloco à disposição, é o que eu tenho feito. Eu acho que essa bandeira, Tainá, é uma das principais bandeiras que a gente tem que levar no nosso país. Se a gente quer um país forte, a gente tem que ter gente forte. Não se constrói um país forte com pessoas fracas. E para a gente fortalecer, a gente precisa dar significado e importância para essas pessoas. Então, agradeço demais a Rede Alesp, a você pelo convite. E realmente eu espero que a gente consiga fazer parte de uma sociedade um pouco melhor e mais justa. Obrigada. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. E para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.